Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a alegria de ter aqui no meu canal o irmão, amigo Abel Daniel Córdova. Ele é de Cuba, natural de Cuba, um jovem adventista, nasceu num lar adventista. Atualmente ele frequenta aqui no Brasil a igreja de Jardim Maringá, onde ali atua como o responsável pela sonoplastia e transmissão também dos cultos na igreja. Um jovem ativo ali na igreja e tem uma história bastante interessante neste momento em que a ilha de Cuba está vivendo uma situação tensa, complicada. A conversa aqui vai ser, eu creio que, bastante instrutiva também, mas não só para mostrar aqui alguns detalhes de bastidores ou da realidade cubana, mas também mostrar a trajetória de um jovem de fé que sonha com uma vida diferente, tem planos para o futuro e, sobretudo, um jovem que também anseia a volta de Jesus. Abel Daniel Córdova. Abel, prazer te conhecer aqui no canal, ainda que à distância, e muito obrigado por aceitar o convite de participar desta entrevista. Opa, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite e estou aqui para responder as suas perguntas e esclarecer as dúvidas de cada um de vocês aí. Ok, que bom. Antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, eu já falei desses livros aqui em alguns vídeos, algumas lives, eu quero só reforçar algumas leituras que são da Casa Publicadora Brasileira, a editora aqui adventista no Brasil. Um deles, eu até tive o privilégio de ser o editor desse livro, Ainda que Caiam os Céus, do pastor Mikhail Kulakov. Neste livro aqui, o pastor Kulakov conta como foram ali as agruras, né, durante o regime soviético, o regime comunista soviético na ex-União Soviética. Ele, o pai dele, que também foi pastor, e outros líderes da igreja adventista foram perseguidos duramente. O pastor Kulakov, por exemplo, foi preso e enviado para a Sibéria. E as acusações eram as mais estranhas possíveis, né? No caso dele, foi acusado de fazer reuniões antissoviéticas, quando na verdade era um pequeno grupo de oração e estudo da Bíblia. Então ele conta ali realmente situações muito complicadas vividas durante um regime ali comunista na ex-União Soviética. Outro livro que eu acabei de ler, por sinal, com a minha família, em nossos momentos de leitura em família, é este aqui, A Cruz de Maria, também da CPB. O nome da autora é um pouco impronunciável, né, para nós aqui, mas ela Uhum. é ucraniana e conta também da experiência que os ucranianos tiveram, experiência negativa, terrível, na verdade, que eles tiveram sob o regime comunista também lá no país deles. Coisas como o Holodomor, né, que foi uma matança terrível promovida pelo governo, pela ditadura russa ali na Ucrânia. É uma história dramática, porém também muito bonita, porque a gente vê a mão de Deus conduzindo as pessoas mesmo em meio a essas crises terríveis. E eu quero lembrar a você que está nos acompanhando agora, que aqui no canal eu tenho uma entrevista com a irmã Svitlana Samoilenko. Ela é ucraniana e passou parte da infância justamente nesse regime comunista lá na Ucrânia. Na entrevista que eu fiz com ela, ela conta como era, como, né, a igreja também enfrentou perseguições naquele país. E, finalmente, um livro mais ou menos recém-lançado pela CPB, Prisioneiro em Cuba, do pastor José Cortés. Eu tenho aqui no canal um vídeo, minha esposa fez uma resenha, né? Eu gravei com ela esse vídeo, e ela fez uma resenha bem interessante desse livro aqui, que mostra a história de um pastor lá na ilha de Cuba, no país do nosso amigo aqui convidado, o irmão Abel, como esse pastor sofreu, né, sob aquele regime, foi preso, claro que injustamente também, e mesmo na prisão ele fez uma obra maravilhosa para Deus. Um livro muito interessante. José Cortés serviu a igreja adventista como pastor por mais de 50 anos. Doutor em psicologia, atualmente desfruta de sua aposentadoria após um ministério desenvolvido em várias partes do mundo. Recomendo, livro muito bom. E como estamos falando de Cuba, nada melhor do que chamar para conversar um amigo, um irmão cubano, porque ele vivenciou isso aí. Se eu não me engano, né, Abel, você viveu por 18 anos lá em Cuba e há 2 anos está no Brasil, é isso mesmo? Isso, ainda não completa 2 anos, estou há 1 ano e 8 meses. Em outubro vai fazer 2 anos mesmo. Vim quando eu tinha uns 18 anos de idade e posso contar toda a realidade de lá e falar a verdade, né? Porque às vezes
o povo faz um pouco de especulações, de perguntas, e tem pessoas que não conseguem responder com a clareza como eu talvez consiga responder. Certo? Então, eu quero aproveitar realmente essa sua experiência, né, de nativo, né, alguém que realmente sabe, porque viveu ali 18 anos aquela realidade, não é alguém que está de fora estudando, lendo sobre, né, ou especulando. Antes de eu começar aqui perguntando um pouco sobre a sua vida mesmo, da igreja lá em Cuba, Abel, resume para a gente aí o que está acontecendo lá agora, porque a gente aqui só acompanha pelos noticiários, né? Você tem contato com parentes ali, eu sei que é difícil a comunicação com eles, mas você tem mantido contato com eles. Então, resumidamente, o que está acontecendo neste momento lá em Cuba? Resumidamente, hoje o povo está se manifestando em contra da ditadura. Virou para as ruas fazer protestos e quer que acabe a ditadura comunista, porque chegou um período no que fechou tanto, apertou tanto o povo, foi tanto sofrimento, tantas necessidades que veio passando até agora, que foi um ponto principal para o povo se manifestar e arrumar essas protestas que estão tendo hoje. Uhum. E o governo de lá respondeu também de uma maneira agressiva, e também foi outro ponto inicial que fez o povo se rebelar ainda mais, entendeu? Porque eles foram pedir ajuda e o governo retrucou com forças armadas, e então o povo já se retrucou de novo também para eles, entendeu? Então, o presidente é Miguel, né? O presidente que é um Isso. títere, digamos assim, né, da família Castro, né? Porque ele também segue a mesma linha ali da família Castro. Ele investiu contra o povo, foi isso? Isso mesmo. O presidente deu um discurso falando que a ordem de combate estava dada para a rua os revolucionários. Ele mandou as forças armadas, mandou as forças especiais de Cuba, brigadas especiais, lutar contra um povo desprotegido. Isso é uma coisa absurda, né? Mandar forças especiais totalmente armadas contra um povo desprotegido que está protestando para ter uma liberdade, para ter um pouquinho mais de liberdade, né? E esse foi um pontapé principal para o povo. O presidente retocar dessa maneira com o povo. Uhum. Ok, bem, a gente tem orado, né, pela situação dos cubanos, pela nossa igreja, nossos irmãos também lá. Agora estou orando também por sua família, Abel. Eu sei que você Obrigado. tem ali os seus parentes e imagino a sua preocupação por estar acompanhando à distância, né, essa situação ali tão delicada, né, que Deus intervenha realmente e ajude o povo de Cuba a também conquistar, né, mais dignidade, liberdade, aquilo que vocês tanto ansiaram, né, por tantos anos. Mas vamos voltar agora um pouco lá no passado. Eu queria que você falasse um pouco de você, Abel. Abel Daniel, né? Você usa os dois nomes aqui no Brasil, né? De forma intercambiável aí. Mas conta um pouquinho da sua infância lá em Cuba, como foram os seus primeiros anos. Quer saber um pouquinho também do contexto ali social, né, em que você vivia, tá bom? Para a gente conhecer um pouco mais da sua história. Todo lugar que me pergunta como que foi minha infância, como que foi, eu falo, sempre falo. Eu brincava com terra. Minha infância era sair na rua da minha casa, brincar com terra e jogar com os meninos que brincavam com terra também na frente da minha casa. Não teve outra coisa, não foi de viagens, não foi de turismo, não foi de nada disso. Essa foi a minha infância, brincar com terra, as nossas brincadeiras de menino, de criança eram essas. Não tínhamos brinquedos, não tínhamos essas coisas que hoje tem outras pessoas, né? Outras crianças. Mas você fala que não fez turismo, mas a gente ouve falar que Cuba é uma ilha turística. O que houve? Então, Cuba é uma ilha turística para os turistas, né? O turismo é um paraíso proibido ao seu povo. Essa é a verdade de Cuba. Nos 18 anos que eu morei lá, nunca fui num lugar turístico em Cuba. Nunca. 18 anos morando lá. Uhum. Porque é sumamente impossível. No começo, o governo proibia os próprios cubanos ir nos lugares turísticos, porque isso era permitido para estrangeiros. Aí depois ele foi só permitindo pessoas que tivessem muito dinheiro. Isso quer dizer que você tinha que ter muito dinheiro mesmo para conseguir
ir num lugar turístico em Cuba. Era bem complicado. Eu e a minha família nunca foi. Minha mãe tem 53 anos, mais ou menos, não sei exatamente, e nunca foi num lugar turístico também, entendeu? Então, é bem complicado. É um turismo proibido ao povo. Então, você diz que somente os mais ricos, né, aí em Cuba, lá em Cuba, podem ir a esses lugares. Mais ou menos qual é o percentual assim de pessoas mais abastadas em Cuba e a sua realidade na infância, pelo que você fala, foi muito humilde, né? A sua realidade, a da maioria, como é essa questão assim mais social lá? Então, quando eu me refiro a pessoas muito ricas, são pessoas que há muito tempo atrás a família deles já tinha dinheiro. Há 100 anos atrás já eles vinham com dinheiro e hoje ainda mantém esse dinheiro. As outras pessoas de condição, era da classe média. Eu lá era da classe média, me considerava da classe média, e a maioria das pessoas da classe média tinha uma infância bem parecida à minha, Uhum. quase igual. E pessoas mais ricas e poderosas é mais quem, como eu já falei, quem vem de trás, o dinheiro vem de trás, ou que tem muitos familiares nos Estados Unidos e o pessoal dos Estados Unidos mantém eles e manda dinheiro todo mês para eles, aí consegue também ter uma boa porcentagem de dinheiro em Cuba. Mas imagino que essa classe seja a minoria ali, né? É, minoria, não é todo mundo que... Minoria. Acho que uma infância como a minha, 60 a 65% do país teve uma igual a minha. Tem piores. Aham. Já vou falar, tem piores. Eu me considerava da classe média. Então, assim, tem piores. E mais ou menos assim. Certo. Você me disse que nasceu num lar adventista, seus pais já eram adventistas, né? Então, fala um pouco sobre a igreja adventista lá, qual é a realidade ali, a pregação do evangelho ali é semelhante à nossa aqui, porque no Brasil nós temos total liberdade, né, para pregar pela TV, pelo rádio, pela internet, nas ruas. Se eu quiser agora sair daqui com a minha Bíblia, eu posso ir a uma praça e pregar ali livremente. Como é lá em Cuba a realidade da igreja adventista? A realidade da igreja adventista lá é tranquilo por esse aspecto. O governo não mantém nós encerrado, entendeu? Não tem um ataque direto na igreja, mas porém com algumas dificuldades, entendeu? A gente não tem acesso a canais de TV, canais de rádio, isso é impossível. Só o governo que tem esse acesso. E de pregar nas ruas é suave. Você consegue sair, pregar nas ruas. Uhum. O nosso maior problema era quando você queria um exemplo. A nossa igreja uma vez quis fazer um musical para pregar o evangelho, tipo um concerto, não sei se aqui se fala assim, Sim, sim. e queríamos fazer numa praça ali no nosso povo. Aí você tinha que Praça, pedir né? uma permissão, Uma praça pública. isso, uma praça pública, mas você tinha que ter uma permissão do governo para conseguir se fazer esse ato ali. E a gente nunca conseguiu uma permissão. Quando a gente queria se manifestar fora, em alguns outros lugares, era bem complicado de conseguir, entendeu? Então, assim, Sim, tínhamos uma liberdade, mas um relativa. pouquinho entre aspas, entendeu? Uhum. E fora as questões assim de falsas acusações, como é o caso aqui do pastor José Cortés, que ele conta no livro, né, que às vezes pode haver algumas acusações falsas e que levem à prisão, né, como se fosse o inimigo do regime, né, e não é o caso. Isso também. Uhum. A igreja nunca toma, digamos assim, partido nas decisões do governo, alguma coisa assim, Uhum. já que nenhum membro da igreja tem alguma relação com o governo nem nada. Então a gente é bem tranquilo no nosso canto por essa parte, entendeu? Então é bom esclarecer isso também, né? Quer dizer, a Igreja Adventista e as demais, por serem as pessoas serem religiosas, não têm participação então nenhuma na ditadura, no regime ali comunista. Isso. Não tem, de nenhum jeito. Não tem como o membro adventista ter alguma relação com essa ditadura, com esse governo. Uhum. Porque minha fé não apoia esse tipo de coisas, entendeu? Então, não tem esse tipo de relação.
E você acha que dá para falar o mesmo assim da maioria, talvez, dos membros da igreja lá que também não concordam, percebem que há uma incompatibilidade com as ideias do governo em relação à Bíblia, por exemplo? Dá para falar sim, porque a maioria das nossas igrejas lá, pelo menos lá em Cuba, a gente é um tanto conservador, entendeu? Uhum. Então, a gente discorda junto. E é bem, por essa parte eu gosto muito de lá, porque a gente tem uma visão clara e quando tem que discordar, discordamos sem dúvida. Há uma unidade aí de pensamento. Isso, isso. Uhum. Bom, fala um pouco agora da sua educação. Lá as escolas são públicas, né? Você, Isso. naturalmente, que estudou desde a infância até a sair do país, estudou nessas escolas. Como eram os conteúdos ministrados nas aulas? Outra curiosidade, será que havia ali muita ideologização das aulas, né? De conteúdo assim mais ligado ao comunismo, ao ateísmo? Como que era isso? Eu estudei desde o começo, né? A escola é obrigatória até você ter 15 anos. Você acaba o ensino, acho que o ensino fundamental, mais ou menos, acho que é aqui, que você tem até 15 anos. Aí, depois daí, você decide se vai estudar ou não. É assim, desde que você começou a escola, eles já vão introduzindo a ideologia comunista, uma ideologia de ditadura. Desde a história você pode ver que tudo é alabando o grande ídolo, Fidel Castro, entendeu? Começou já é tudo falando sobre isso, faz muito ênfase na história, né? Falando bastante de política e se induz um pouco sobre a ideologia comunista, sim. Aí você falou aí alabando, né? Só para os nossos amigos saberem que é louvando ou exaltando, né? Isso, Então na escola mesmo já se exalta, se louva a figura do ditador, no caso lá, né? isso, Ou já cresciam, desde a infância, já cresciam com essas ideias, né, sendo ali passadas na sala de aula. E a isso, mídia lá, Abel? E a mídia? Porque, basicamente, há duas formas de as pessoas terem acesso à informação, à educação, em qualquer país, né? Pela escola, universidades, ou pela imprensa, pela mídia, pelos livros. Como é a mídia lá em Cuba? Como são as imprensas, né? Isso aí também é controlado? isso. Mídia é totalmente controlada, totalmente do governo. Na TV somente passa canais estatal de Cuba, não Uhum. passa um canal de fora, não se escuta uma estação de rádio de fora. É totalmente controlado. O acesso à internet veio bem agora. Faz 2 anos para cá que veio mais acesso à internet, 3 anos. Somente? Quando eu tinha, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu não sabia o que era internet, não fazia ideia de como que era ter uma rede social, como que era ter WhatsApp, não tinha ideia dessas coisas. Isso veio mais de faz uns 3 anos para cá, entendeu? Então é bem controlado e quando apareceu o acesso à internet era bem caro. Uhum. Era bem difícil também assim ter acesso à internet como a gente tem aqui, totalmente liberado e um preço mais acessível. É bem complicado lá. Eu imagino que a sua comunicação com a família também não deva ser tão fácil assim, né? Como você mantém contato com a família, com seus pais, com seus outros parentes? Eu mantenho contato com eles via WhatsApp, né? Só que assim, eu nunca ligo para eles. Eu não consigo ligar, porque eu não sei se eles têm internet, eu não sei se eles estão conectados. Então, sempre fico na espera. Uhum. Passa uma semana, 2 semanas, não me liga, eu já me preocupo, recarrego, ligo para lá e pergunto como que estão as coisas. Fala, tá tudo bem, só que não tem dinheiro para pagar a internet. É bem caro, entendeu? Uhum. Então, é um pouquinho complicado e só quando eles conseguem. Eles têm internet, me liga, falamos de 3 a 5 minutos, encerra a ligação, porque senão acaba a internet. Que coisa. Bom, você disse que a mídia, a escola, são controladas pelo governo, pela ditadura. Então, Isso. como que o povo, de repente, voltando àquela questão inicial, né, do que está acontecendo neste momento lá em Cuba, por que o povo, de repente, tomou consciência, se é que já não tinha consciência, não sei, eu também quero saber isso, né? As pessoas, Ah, mesmo sendo educadas, né, com uma educação tão ideologizada, mesmo tendo uma mídia controlada pelo Estado, como elas obtêm informações e como elas despertaram agora, né, nessas revoltas,
uma vez que aparentemente elas não têm acesso ao que outros países, né, ou têm acesso ao que vem de outros países, por exemplo, para que essa informação passe de um para o outro. Como é que funciona isso? Às vezes passa uma que outra notícia de países de fora, essas coisas, mas é sempre apoiando a mesma ideologia, entendeu? Passa bem pouco a realidade, entendeu? Então, assim, o povo sempre teve a consciência, eles sempre conscientizaram a necessidade, sempre esteve passando trabalho, sempre esteve procurando alguma coisa melhor. Só que assim, acredito que o povo ainda não tinha a coragem de se posicionar. Uhum. Então, o povo, ao não se posicionar, as coisas continuavam iguais. O governo já estava posicionado, nós já estava com necessidades, nós já estava passando trabalho, então o povo não tinha se posicionado e o governo continua igual. Hoje, o que acontece? O povo se posicionou. O povo falou, vamos nos posicionar, vamos ver o que acontece. Chegou ao limite, então. Isso, chegou ao limite, falou, acabou, porque a pandemia foi um fator importantíssimo nesse posicionamento do povo. Que houve? Sistema de saúde colapsou totalmente no comecinho de grave da pandemia. O sistema de saúde cubano colapsou. Simplesmente não conseguiu segurar, começaram a morrer as pessoas, começaram a não ter atendimento, porque não tem as condições mesmo necessárias, entendeu? Então o povo, ao ver essas coisas, falou, vamos nos posicionar. Tanto que em plena pandemia, sistema de saúde colapsado, o governo tirava a energia do povo durante 6, 7 horas por dia. Então, assim, o povo ficava muito tempo sem energia, sem condição, sem saneamento básico, e o povo falou, chega, vamos nos posicionar, né? Aí o povo, ao se posicionar, com manifestações pacíficas, porque eles somente saíram para a rua pedindo liberdade e pedindo saneamento básico. Esse foi o início de tudo. Ninguém começou uma luta. Vamos lutar, vamos... Não. Queremos saneamento básico, queremos higiene, queremos hospitais, queremos saúde. Mínimo, isso foi o que o povo falou. Entendeu? Uhum. Só que assim, o presidente, ao ver esse posicionamento, ele que estourou o povo. Ele mesmo, com a ordem de luta e mandar as forças especiais a lutarem com o povo, ele fez que o povo se posicionara agressivamente também. Sim. Bom, quando você deixou, abandonou, você hoje é um refugiado no Brasil, certo? Uma condição de refugiado. Certo. Você foi acolhido, inclusive, por uma família adventista, né, em São Paulo, da mesma igreja que você hoje frequenta, né, que é algo realmente bonito e louvável, né? Hoje você vive com essa família adventista que o acolheu como filho praticamente, né? Isso mesmo. Mas por que você deixou, por que você abandonou Cuba? A pergunta é quase óbvia, né? Muitos cubanos têm deixado ali a ilha, né, ido para os Estados Unidos e outros lugares. Você acabou vindo parar aqui no Brasil. Mas então conta um pouco como foi esse processo, Abel. Quando você deixou Cuba e como foi esse processo? Deve ter sido algo bem complicado também, né? Foi bem complicado no começo, porque assim, eu teve 15 anos, eu falei, eu vou embora de Cuba. Eu não quero isso para mim. Com 15 anos eu falei, eu vou embora. Eu não quero esse sistema, não quero essa maneira de viver nem para mim, nem para os da minha família. Então, sempre teve essa percepção na cabeça, vou embora. Aí eu completei 18 anos, completei os médios para ir embora, fui embora. E assim, foi bem complicado no começo, porque eu nunca imaginei vir para o Brasil. Essa é a verdade. O Brasil nunca foi objetivo de nada. Eu pesquisei todos os países da América do Sul para morar, menos Brasil. Eu falei, Brasil não vou, porque é outra língua, é outra coisa e vai ser complicado. Não vou conseguir falar esse idioma, entendeu? E já está falando agora. Graças a Deus, né? Aprendi a falar um pouco desse português aqui, né? E, assim, nunca pesquisei, nunca pensei. E quando eu cheguei aqui, eu saí de Cuba, ilegalmente, de avião para Guiana. Eu tinha pagado um dinheiro para uns caras para me levar para os Estados Unidos. Fugindo mesmo. Isso era tudo ilegal, porque Guiana é livre visado. Só que assim, para você entrar em Guiana, você precisa de requisitos. Ou seja, você tem que ter uma quantidade X de dinheiro no teu bolso
e alguns requisitos para você ser aceito lá. Não é só que é livre visado e entrar, entendeu? E então, eu não tinha esses requisitos, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu simplesmente fui porque os caras falaram, é Guiana. E eu fui para lá, eu cheguei na aduana de Guiana e a oficial da aduanas lá ficou me olhando, pegou uma folha e começou a olhar a folha e começou a me olhar. Falei, meu Deus, vou preso. Já era, porque eu não tenho nada aqui. Aí a mulher me olhou de novo, olhou para a folha e falou, pode entrar. Eu falei, oxe, beleza. Ela firmou a minha visa ali, entrei. Tinha uns caras me esperando lá na porta, me pegaram lá, levaram para uma casa, fiquei 3 dias lá. Depois desses 3 dias vim para a fronteira com o Brasil, lá em Roraima. Vim para a fronteira e atravessei de carro a fronteira até o posto federal da fronteira. A fronteira era uma linha amarela, um posto federal do lado. Aí eu fiquei uns 300 metros da linha, entrei caminhando, fui para o ponto policial, eles colocaram visto federal, não falaram nada, colocaram visto federal e saí. Aí depois de uns 5 ou 6 minutos, chegou um cara me buscar num carro e me levou para uma casa, tipo uma pensão. Uhum. Aí, naquela pensão tinha mínimo uns 50 cubanos. Era tudo cubano. Pessoas que iam para o Chile, pessoas que iam para o Uruguai, para o Paraguai. Isso já no Brasil. Isso já no Brasil, aqui em Roraima. Isso aqui já no Brasil. Eu estava ficando num quarto que tinha 12 pessoas junto comigo. Naquele quarto. Aí, naquele momento lá, eu falei, tudo bem. Daqui eu vou continuando ou Colômbia ou Venezuela, algum país aqui lá para cima, né? Aí, passou um dia, recebi uma ligação. Oi, beleza? Era os caras. Falou, ô amigo, se vira, você chegou até aí, você tá sozinho, se vira. Plux, se desligou. Aí eu falei, não acredito. Não, peraí. Aí eu peguei, liguei de volta, falava que o número que eu tava ligando não existia. Eu falei, não acredito. Eu não acredito. Aí os caras me deixou. Simplesmente assim, não recebi mais explicação, não recebi mais nada. E me deixaram. Eu tinha $305 comigo nesse momento que eles me deixaram. Eu liguei para meu tio lá nos Estados Unidos e falei, tio, tô barato aqui em Brasil. Não conheço, não falo, não faço ideia de nada, nem onde que eu tô. Aí ele falou, dá um jeito, né? Vamos tentar dar um jeito, vamos ver o que consegue fazer. Aí eu tinha visto um amigo meu que morava lá em Uruguai. Aí ele falou, você consegue vir para cá, mas você se vira. Só que assim, eu não quis ir para lá, porque não tinha um jeito de dar uma melhorada lá, entendeu? Resumindo, meu tio falou, conheço uma pessoa que mora em São Paulo. Falei, oxe, estourei. Já, olha se consegue me ajudar. O cara falou, consigo te ajudar. Mandei a localização para ele, onde que eu tava. Lá em Roraima, na fronteira, é bem longe de São Paulo. Aí ele falou, amigo, se você conseguir vir para São Paulo, eu consigo te ajudar com o trabalho. Eu paguei uma passagem de avião de $300. Eu só tinha $305, paguei a passagem de avião, acabou meu dinheiro. Consegui chegar aqui em São Paulo e essa pessoa conseguiu me ajudar, me dando um pouquinho de trabalho. E morei na casa dele um tempinho, até morar sozinho. E foi assim, foi bem difícil no começo, eu não entendia nada. Às vezes dá para perceber que falo algumas coisas erradas, jogo algumas palavras em espanhol ainda. E assim, foi bem difícil a adaptação, foi bem complicado. E quando foi que você daí conheceu aquela família que o adotou? Você procurou a igreja? Como foi esse encontro? Então, eu procurei a igreja, eu comecei a morar sozinho. Coloquei lá no Google, falei, vou começar a ir na igreja, porque sou adventista, então vamos na igreja. Procurei no Google, igreja adventista por perto, apareceu a igreja, a igreja do Carrão. Aí eu falei, pertinho de mim, vou lá. Fui lá naquela igreja. Vou confessar que a primeira vez que eu fui, não gostei tanto assim. Porque assim, eu cheguei falando espanhol, ninguém me entendia, eu não entendia ninguém, então assim, não teve aquela comunicação, ninguém falou comigo, nem nada, tá ligado? Aí eu peguei e falei assim, vou pra nave da igreja tentar entender o sermão. Aí eu fui lá e sentei lá, e só uma pessoa veio e me cumprimentou. Falou, oi, você fala espanhol? Falo, pá, não sei o quê. Oh, bem-vindo, pá, não sei o quê. Aí falei, pô, o povo, né, não gostei. E não
parei de ir. Aí passou um tempo e voltei naquela igreja. Já depois, quando eu voltei, já voltei falando português. Aí já foi bem mais fácil a comunicação, tudo. E fiz amizade, comecei a fazer amizades com duas pessoas, dois meninos. Eles são primos das pessoas que me adotaram. Uhum. A ver se dá para entender. Sim. Eu comecei a fazer amizade com eles, né? E eles me apresentaram para a família. Eles me apresentaram para a família. Eu fui lá mostrar com a família deles, tudo mais. No começo foi bem estranho, porque ainda não falava direito. Eles me levaram lá e começaram a me fazer um monte de perguntas. Como que é lá? Como que é aquilo? Eu me senti bem. Foi bem estranho no começo. Mas depois a gente começou a fazer mais amizade. E no final de Natal, final de ano e Natal desse ano que passou, eu passei com eles. E acho que foi quando mais junto a gente ficou. E até hoje a gente está junto. Me consideram família, eu considero eles família também. E eu sempre falo, foi o melhor que poderia ter me acontecido aqui no Brasil. Uhum. Porque quando eles me acolheram, eu estava num momento bem complicado aqui. Estava sem trabalho, não tinha... Tava muito complicado mesmo. Se eles não tivessem me ajudado, hoje eu não estaria aqui. Essa é a verdade. Uhum. Entendeu? Que bom ver que Deus não te desamparou, né? Mesmo vivendo essa história tão complicada, difícil, Deus tinha um plano e o preservou, né? E louvado seja Deus porque agora você está na família, está amparado, né? Na família, isso é verdade. Nessa família e na família de Deus também, que é a sua Isso. aqui no Brasil, né? Abel, vamos falar um pouquinho agora sobre Brasil e Cuba. Que diferenças principais você já percebeu que há entre o Brasil e o seu país original? Diferenças são várias. Tem muitas diferenças. Acho que em todos os aspectos dá para tirar várias diferenças. O aspecto que mais que foi o aspecto que eu saí de Cuba é o aspecto de não ter oportunidade. Aqui no Brasil a gente tem várias oportunidades. Essa família, quando me acolheu, eles falaram assim para mim: você quer fazer faculdade? Eu falei: eu quero. Olha, você quer fazer faculdade do quê? Porque aqui você pode estudar várias coisas. Eu falei: oxe, como assim? Então, tem várias possibilidades para você estudar, tem várias coisas que você pode fazer que te ajuda a crescer. Então, tem muita possibilidade. Lá em Cuba, não tem essas possibilidades. Você fala para alguém, você quer fazer faculdade, fala: já sei o que eu vou fazer. O quê? Medicina. Mas por que todo mundo em Cuba quer ser médico? Porque é a única coisa um pouquinho valorizada, entendeu? A gente não tem mais vontade de estudar, porque não adianta nada estudar e não crescer na vida, entendeu? Essa é uma das maiores partes. Com respeito à comida, posso dizer que aqui a gente consegue beber refri toda hora. A gente tem a bem acessibilidade de refri, suco. É bem acessível. Em Cuba, não. Nos aspectos de acessibilidade a ter carro, essas coisas, aqui também não tem, digamos assim, não é todo mundo que consegue, mas uma maioria consegue. Lá em Cuba, nem a maioria consegue. Só as pessoas com dinheiro, só pessoas ricas que têm seu próprio carro, suas próprias coisas. Então, é bem complicado esse aspecto lá também, entendeu? Uhum. Bom, você falou aí de alimentação, né? É verdade que em Cuba tudo é racionado? O acesso ao alimento também é difícil lá? Isso, é tudo racionado. Em Cuba tem tipo um armazém que se chama bodega, em espanhol se chama bodega, que ali você recebe um cartão e naquele cartão vai o tanto de arroz, feijão, eles dão arroz, feijão, sal, azeite, açúcar e ovo, às vezes. Ovo é bem complicado dar, é difícil dar, mas às vezes dá. Então, nesse cartão é o que você leva. Você merece por mês tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de azeite, tanto de açúcar. E você retira naquele lugar, entendeu? É tudo bem controlado. Só que assim,
esse tanto que você merece por mês, não dá para o mês. Você vai receber um tanto que não dá para o mês. O povo sempre tem que sair comprar fora, tentar achar fora, porque o que te dá o governo não dá mesmo para sobreviver. Minha família já tentou sobreviver com o que dava o governo, não deu, não conseguimos. E é bem controlado esse aspecto aí. E aí vocês, alguns plantam também para complementar, né? Isso. O meu padrasto lá em Cuba, ele tem terras. As terras são do governo e você tem que plantar, né? A terra, e a gente nunca faltou nem arroz nem feijão. Meu padrasto plantava, eu ajudava ele a plantar. Quer dizer, tem Entendeu? a terra entre aspas, né? Porque a terra não é dele, né? É isso. Não, a terra não é dele. A terra é do governo. Uhum. Você planta arroz. Desse arroz, de 50, 60 e pouco por cento é do governo. Porque a terra é dele. Então, você tem que dar uma porcentagem. Você planta tomate, você tem que dar uma porcentagem. Você planta feijão, tem que dar uma porcentagem para o governo. Sempre. Se você não plantar, você perde a terra. Uhum. Simples assim. Uhum. Então, propriedade privada não existe. Não, propriedade privada não existe. Isso não existe nem existirá. Só se tiver um câmbio, uma mudança, que acredito que está acontecendo agora, pela situação atual, mas não existe propriedade privada nem nada dessas coisas. Você acha que pode haver alguma mudança assim permanente lá em Cuba com essas revoltas populares? É complicado para ter uma mudança desde dentro, é complicado. Se acontecer uma mudança, só com intervenção estrangeira. Por quê? O povo desde dentro pensa, a gente está atuando, manifestando agora, fazendo as manifestações, mas se não tem um grupo político organizado, que, vamos dizer assim, passou um mês, o povo lutou internamente, derrocou o presidente, derrocou a ditadura, quem que vai assumir? Pessoas que têm uma ideologia igual ou parecida. Então, só vai intercambiar a pessoa, mas não vai intercambiar a ideologia. Uhum. Entendeu? E só vai congevar o mesmo. Vai começar bom, ao passo dos anos vai piorar e vai ficar do mesmo jeito. Entendeu? Uhum. Então, eu apoio totalmente o que está acontecendo. Acredito que deveriam acontecer as mudanças, mas sem uma intervenção estrangeira é bem complicado. Uhum. Tanto que, desde Estados Unidos, a maioria dos cubanos que moram lá estão pedindo porque o presidente atual dos Estados Unidos, John Biden, intervém em Cuba. Só que, assim, no comunicado que ele deu, ele deixou meio claro que os Estados Unidos não ia tomar nenhum posicionamento com a situação atual em Cuba. Entendeu? E é complicado. É bem complicado esse aspecto também de intervenção, tudo, porque tudo começa lá, como eu falei. O povo não quis uma revolução armada. O povo falou, quero saúde, eu quero um hospital para me atender, eu quero mais comida, eu quero isso. Eu não quero derrocar vocês, eu quero que vocês me deem isso. Só que o presidente responder com armas, o povo teve que responder com armas também. Foi demais, né? Abel, por curiosidade, tem algum aspecto, né, alguma coisa do regime comunista lá que você eventualmente apoie, né? Como adventista também, né? Você vê alguma compatibilidade entre aquela ideologia, o que você pensa, o que você crê? O que você me diz? Eu não apoio. Eu sou a favor de que a educação seja de graça, mas assim, educação de graça que não tem valor. Então, não adianta nada. Você forma profissionais para ir trabalhar na roça, entendeu? Então, assim, de apoiar mesmo, acho que eu não apoio nenhum dos parâmetros dessa ditadura. E com as minhas crenças, tá bem longe de apoiar. É bem complicado, porque na minha cabeça não cabe uma pessoa, para mim não tem sentido uma pessoa responder para um povo com armas. Não tem como, no que eu acredito. A gente tem que se parecer o mais possível a Jesus, como Jesus viveu nessa terra, a obra que ele fez. E uma pessoa que faz essas coisas não
não tá nem de perto com uma imagem assim, como a gente tem que se esforçar para parecer o mais possível. É complicado, é difícil, mas minha ideologia e minhas crenças não dá certo junto com esse regime, com essa ideologia. Uhum. Não tem como dar certo. Ok. Você sabe que aqui no Brasil, você já está aqui há quase 2 anos, né, e deve ter já percebido algumas coisas assim interessantes. Sabe que aqui no Brasil, é, por parte de algumas pessoas, existe certa idolatria, né, ao regime cubano. Eu me lembro que quando eu era ainda pré-universitário, né, eu estava cursando o pré-vestibular, que é uma preparação para você ingressar na universidade, né, prestar o vestibular. E Isso. ali havia professores de história, geografia, que meio que idolatravam, né? É, Cuba, o castrismo. Depois, na universidade, eu cursei jornalismo numa federal também, uma pública, a mesma coisa, encontrei professores que idolatravam, né? Que exaltavam o regime cubano. Como é que você vê esse tipo de coisa aqui, por parte de brasileiros idolatrando um regime do qual você fugiu? Então, eu já me topei com várias pessoas desse jeito já, que falam muito bem. Só que assim, você fala bem do comunismo, mas não convive com ele. Não consigo entender isso, entendeu? Para você falar sobre isso, você tem que falar sua experiência pessoal. Agora, se você me falar, eu morei 10 anos em Cuba, no comunismo, vim para cá para o Brasil e eu apoio ele, aí é diferente. Aí deveríamos sentar para rever melhor esses conceitos da época que você viu lá e como que está agora, entendeu? Mas a maioria das pessoas que falam isso é porque nunca morou lá. É a realidade. Você vê pessoas que nasceu na sua casa com comodidades, que tem acesso a tudo, a todos os médios, que sua infância foi de boa, que seus filhos estão se tendo uma infância com os brinquedos que eles quiserem, acesso à internet, iPhone, iPad, essas coisas. Mas e você fala do comunismo? Então, vai lá, cria seus filhos lá, para eles terem uma infância como a que eu teve, entendeu? Uhum. Dá muito do que falar isso aí, entendeu? Porque eu não posso alavar o regime dos Estados Unidos porque eu não sei como é que é. Eu não posso opinar de uma coisa que eu não sei, senão eu estaria mentindo, entendeu? Eu somente poderia falar do que eu vivi, minhas experiências, como que é a realidade. Uhum. Então, essas pessoas que falam, nunca viveu, nunca passou por isso, alava de fora, olha de fora e especula, Uhum. entendeu? Agora E sim, é assim. a gente sabe que a maioria dos que fugiram de Cuba, né, que saíram de Cuba, muita gente, inclusive, morre, né, na travessia ali pelo mar, se arriscam, né, nessa aventura triste. A maioria dos cubanos que saiu do país, inclusive a maioria dos cubanos está fora do país, né, está nos Estados Unidos, certo? Dessas pessoas, você deve ter muitos amigos e parentes e conhecidos por lá. Eu acho que eles nem pensam em voltar, né? Não, Você pensa em voltar para Cuba? eu não. Não tenho esse pensamento. Eu saí de lá, deixei aquilo atrás. O passado esteve, entendeu? Uhum. E não penso em voltar, não tenho esse pensamento. E em relação aos meus parentes que moram lá, minha mãe, no caso, minha mãe, meu padrasto, meu irmão, que mora lá, o que eu pretendo é ficar um pouquinho estabilizado aqui no Brasil e tirar eles de lá. Uhum. Não tem essa possibilidade de ficar bem e voltar para trás. Não existe isso. Nem tanto para mim, que estou aqui no Brasil, nem para as pessoas que moram nos Estados Unidos. Não Você tem como. você está estudando aqui No... no Brasil já, né? Cursando. Estou. Isso. Estou cursando análise e desenvolvimento de sistema Ok. na Deus faculdade. abençoe a sua trajetória profissional também, que você consiga Obrigado. realizar esse sonho de trazer seus parentes também, seus pais. Agora, por que a maioria opta por ir para os Estados Unidos? O que acontece? Estados Unidos é aquilo lá, né? Desde faz bastante tempo atrás, os Estados Unidos sempre fomentou a imigração do cubano ou de outra pessoa para seu país, com o objetivo de realizar o sonho americano, entendeu? Assim, Cuba tem uma lei que se chama Pies Secos e Pies Mojados. É uma lei que favorece os cubanos nos Estados Unidos, ou seja,
Qualquer cubano que entrar ilegalmente nos Estados Unidos, seja por água ou por terra, Estados Unidos acolhe. É uma lei americana. Isso, uma lei americana. Há 1 ano e 1 mês você tem direito ao green card, mas recém-chegado lá você tem direito a sacar a sua carteira de motorista, tem direito a cartão de comida, recebe uma ajuda do governo, tudo mais. Mas, Só que Abel, assim, em Cuba vocês aprendem que o grande inimigo são os Estados Unidos. Na escola isso é isso, ensinado, sim? desde que você começa a escola, você já vê que os Estados Unidos sempre tentou se apoderar de Cuba. E o que está acontecendo hoje em Cuba é um fato de que a história um pouco atrás poderia estar um pouquinho errada. Porque com o que está acontecendo hoje, uma revolta do povo pedindo, implorando uma intervenção estrangeira dos Estados Unidos em Cuba, e os Estados Unidos não toma nenhuma posição. Tanto que eu estava vendo nas notícias que o presidente John Biden firmou tipo um acordo de que não ia conseguir fazer uma intervenção. Não tenho todas as informações, mas ele se posicionou a não intervir. O posicionamento dele até agora. Então, se ele sempre quis, porque agora tendo a grande oportunidade, o povo cubano apoiando ele, por que não faz? Uhum. Entendeu? Dá do que falar. E ele sempre, assim, o cubano chega lá, o cubano não é maltratado, o cubano não é menosprezado, é uma pessoa a mais. Recebe benefícios, recebe ajuda. Posso falar isso porque meus primos moram lá, meu pai, com irmãos que moram lá há 13 anos, 13, 15 anos já, e assim, nunca teve nenhum problema por ser cubano, tudo pelo contrário, o governo ajudou ainda mais. Uhum. Abel, você conhece a situação, um pouco que seja, né, na Venezuela? Eu vou comparar assim porque são dois países sob regimes comunistas, né, além da Coreia do Norte, enfim. Venezuela, dá para comparar com Cuba? O que você sabe a respeito de lá e como você faz essa comparação com o seu país? Venezuela e Cuba sempre foram amigos, isso é um ponto essencial. Fidel Castro e Hugo Chávez sempre andaram juntos da mão. Isso é fato. Então, a situação foi sempre quase a mesma. Quase a mesma, sendo que eu não tenho todos os detalhes, não consigo falar com uma certeza que é igual que Cuba, não consigo falar. Mas, assim, pela trajetória dos países, vim pela mão desde o começo até agora, e sabendo a situação de Venezuela, que também teve manifestações, teve essas coisas há tempos atrás, dá para concordar um pouco de que a situação deve ser um pouco parecida. Uma A vez situação de privações, né, de fome, de falta de saneamento, Isso. tudo muito parecido. Isso eu não posso dar uma total certeza, mas concordo que deve ser parecido. Uma vez eu encontrei um venezuelano lá, que mora aqui no Brasil, encontrei ele jogando bola, perguntei um pouco como que estava lá e ele falou, para lá não volto. Então, alguém que fala isso já dá o que falar sobre a situação de Venezuela também, entendeu? E o Maduro já manifestou apoio também ao governo de Cuba, né? Isso. Maduro manifestou tropas para apoiar o governo. Então, se apoiar a ditadura comunista, já isso me dá a dizer que você é amigos. Mesma coisa, já vá pelo mesmo caminho, então. Entendeu? Certo. Abel, agora como um cristão adventista, o que você espera fazer com a sua liberdade aqui no Brasil? Como cristão adventista, a minha liberdade aqui no Brasil, eu pretendo aproveitar ao máximo, entendeu? Não tem mais isso de sou cristão, preciso ficar meio esperto. Não. Eu quero fazer as missões Caleb, eu quero estar lá na igreja envolvido com som, transmissão, fazendo tudo possível para que nossos cultos, nossas lives alcancem o maior número de pessoas. Porque uma das coisas que está acontecendo hoje em Cuba, para mim, são sinais do tempo do fim. Uhum. Quantos sinais já a gente recebeu, essa grande pandemia? Isso que está acontecendo em Cuba é histórico, isso vai ficar para a história. Nunca, em 62 anos de revolução, nunca o povo se posicionou. Nunca. Isso vai ficar para a história. Então, eu pretendo aproveitar essa liberdade ao máximo. Pregar o evangelho e falar para todo mundo que os sinais estão vindo, Deus está voltando, e assim, não precisamos nos esconder mais, porque está num país
de liberdade religiosa. E esse tempo meu de tomar cuidado, essas coisas, acabou. Agora você pode se expressar livremente e esforçar para que o evangelho chegue a mais pessoas, o número maior de pessoas possíveis. Amém. Abel, acho que só sabe o valor da liberdade aquele que não tinha, né? Isso. Eu faço ênfase nisso aqui em vários brasileiros. Porque às vezes eu tô lá, escuto o brasileiro reclamar das coisas, falo, cuidado. Cuidado do que você pede, cuidado do que você fala. Eu posso falar porque eu venho de onde eu não tinha e não tinha de onde buscar. Então, você tem, seja feliz, seja contente com o que você tem, entendeu? Porque se faltar para você, vai ser pior, entendeu? E eu principalmente sou contra. Eu escuto alguém reclamando, falando, meu, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que é não ter, entendeu? E espero que isso é um pouco para esse projeto aqui, um pouco para conscientizar o brasileiro das coisas que ele tem, essa liberdade preciosa que ele tem, que tem que aproveitar ao máximo. Porque eu venho de um país que... Sim, inclusive você criou um canal para isso também, né? Um canal, você tem um perfil lá no Instagram, uma conta no Instagram, cujo objetivo, ou um dos objetivos, é justamente criar essa conscientização, né? Qual é o canal, Abel, e qual é o Instagram? Isso, eu criei meu canal lá, Cubano no Brasil. Cubano no Brasil. Cubano no Brasil. Escolhi principalmente esse título porque é alguém que veio da onde não tem para um lugar que tem, e eu quero mostrar as diferenças, as verdades e o quão importante é ter, o quão importante é valorizar. Eu pretendo conscientizar o povo de ó, vocês estão bem, então vamos agradecer mais pelo que temos e não pelo que não temos, entendeu? E o meu perfil do Instagram é @abelcordova01, entendeu? Aí lá eu também vou atualizando da situação atual em Cuba, falo sobre semelhanças e diferenças entre o Brasil e mostro minha vida na igreja, tudo normal lá. É cultural, né? Perfil cultural. Isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para facilitar também as pessoas a encontrarem, né? E sabe, enquanto você falava, Abel, eu pensava assim, no fundo, todos nós somos refugiados nesse mundo de pecado, né? Todos nós estamos saindo de um lugar ruim, buscando uma pátria melhor. Você não encontrou ainda, nem eu, né? Na verdade, nós estamos ainda a caminho, e o único lugar que realmente vai trazer paz para nós, definitiva, estabilidade, felicidade, nós sabemos muito bem, né? Você e eu sabemos muito bem que é o lar eterno quando Jesus voltar. A Nova Jerusalém e depois a Nova Terra. Eu espero que isso aconteça logo, para que todo o sofrimento, né, o sofrimento pelo qual Cuba está passando agora, outros países também, aqui no Brasil também tem muito sofrimento, muitas pessoas que passam privações, né? Que tudo isso termine logo, para que Jesus volte logo e nós deixemos essa condição de refugiados neste mundo de pecado e viveremos para sempre nossa pátria verdadeira. Abel, eu estarei orando por você, por sua família, pela família que te acolheu aqui no Brasil também, a fim de que a vontade dele se faça, né, na sua vida também e na dos demais. Eu quero terminar com uma oração, essa nossa conversa, tá bem? E convido também os amigos que estão nos acompanhando aqui nessa gravação, para que orem também. Orem pelos governantes deste mundo, orem pelas pessoas que têm poder decisório, orem pelas pessoas que estão sofrendo, para que Deus envie recursos e pessoas também bondosas no caminho dessas pessoas, para que, enquanto aguardamos a volta de Jesus, todo tipo de sofrimento possa ser amenizado de alguma forma. E orem pelo Abel, né, para que ele seja realmente um instrumento nas mãos de Deus aqui no Brasil, que os sonhos dele possam ser realizados segundo a vontade de Deus e que ele prospere nos estudos, nas suas conquistas e use com sabedoria essa liberdade de que ainda desfrutamos, não sabemos por quanto tempo, né, mas de que ainda desfrutamos para pregar realmente o Evangelho. Vamos orar? Obrigado, vamos orar. Santo Deus, nosso maravilhoso Pai, Criador, nós te louvamos, Senhor, porque vemos a tua mão dirigindo os rumos da história. Mesmo havendo revoluções, conflitos e guerras, nós também identificamos essas coisas como sinais da proximidade da volta de Jesus, quando então a solução definitiva virá.
Ó Deus, por favor, protege aquele povo sofredor ali em Cuba. Protege a família do Abel, Senhor. Seus parentes, seus amigos. E continua abençoando também esse jovem que agora está aqui no Brasil, que foi acolhido pela igreja, por uma família da igreja. Que ele continue também sendo um instrumento poderoso em tuas mãos, estudando, se preparando e levando luz por onde ele andar. Ó Pai, dá-nos a tua paz, que nós possamos estar sempre unidos a ti, entendendo que nós não somos deste mundo. Nosso lar não é aqui. E que em breve este lar seja estabelecido por ti. Essas bênçãos nós as pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Abel, muito obrigado por aceitar o convite para vir aqui dar o seu testemunho, contar algumas coisas que para nós são importantes, é bom a gente saber, conhecer, né? E mais uma vez que Deus continue abençoando a sua vida e também de você que nos acompanhou nessa live, nessa gravação, nesse vídeo, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.